Os atos feitos no divino querer contêm outras tantas vidas divinas. Viver no divino querer é viver de um palpitar divino e eterno. 29 de abril de 1922. Encontrando-me no meu estado habitual, via a minha alma e todo o meu interior, pensamentos, afetos, pulsos e inclinações, transformados em inúmeros fios de luz. Esses fios se estendiam e se expandiam tanto que saíam de dentro do meu ser, harmonizavam-se com o sol, elevavam-se mais alto, tocavam o céu e se difundiam sobre toda a terra. Enquanto observava isso, vi o meu doce Jesus segurando em suas mãos todos aqueles fios de luz com uma maestria encantadora. Ele os conduzia, estendia, multiplicava e expandia como queria. Ao toque dessa luz, todas as coisas criadas se curvavam, harmonizavam-se juntas e celebravam em festa. Então meu doce Jesus disse-me: Filha minha, viste com que amor eu me deleito e dirijo os atos feitos no meu querer? Meu zelo é tão grande que não os confio a ninguém, nem mesmo à própria alma que os realiza. Nem o pensamento ou fibra é desperdiçada, sem que eu nela encerre toda a potência da minha vontade. Cada um desses atos contém uma vida divina, por isso, ao toque deles, todas as coisas criadas sentem a vida do seu Criador. Experimentam novamente a força daquele Fiat onipotente que lhes deu existência e fazem festa. Esses atos são para elas uma nova glória e uma nova celebração. Agora, bela harmonia destes fios de luz que saem do teu interior. Se o teu coração não corresse no meu querer, mas na tua ou em outra vontade, no teu coração faltariam tantos pulsos de vida divina, entrando tantos pulsos humanos, quanto faltassem a divina, e assim das fibras, dos afetos. E como o humano não é capaz de formar luz, mas apenas trevas, formar-se-iam então muitos fios de escuridão, e o meu querer ficaria entristecido, impossibilitado de manifestar em ti toda a potência da minha vontade. Enquanto ele dizia isso, desejei verificar se na minha alma havia esses pulsos humanos que interrompessem a vida do pulso divino. Por mais que observasse, não os encontrava. E Jesus acrescentou: por enquanto, não há nada. Eu te disse isso para que permaneças atenta e compreendas o que significa viver no meu querer. Viver de um pulso eterno e divino. Viver com o meu sopro onipotente. As penas de quem mais ama Jesus estão em contínua corrente com seu coração. 8 de maio de 1922. Continuando o meu estado habitual, o bendito Jesus se fazia ver de forma fugaz, como um relâmpago que se vai. Ora aparecia a sombra de sua luz, ora sua mão. Eu sentia um sofrimento indescritível, e ele, acariciando o meu rosto com sua mão, me disse: pobre filha, quanto sofre, e logo se retirou. Agora pensava comigo mesma: Jesus, tantas vezes me disse que me ama muito e sofre bastante quando me vê sofrer por causa de sua privação.
Quem sabe quanto ele agora sofre ao me ver petrificada pela dor de sua ausência? Então, para não fazê-lo sofrer tanto, quero me fortalecer, tentando ser mais contente, menos oprimida, mais atenta e manter o meu voo, o meu ato, na sua bondade, para que eu lhe leve meu beijo, não amargurado, mas pacífico e contente, para que não o entristeça, mas o console. Enquanto pensava nisso, ele saiu do meu interior todo aflito e com o coração completamente ferido, e no seu centro via-se uma ferida de onde saía uma chama, e disse-me: minha filha, certamente quanto mais te vejo sofrer, quando estás privada de mim, tanto mais dor sinto, porque a tua dor, sendo causada pela minha ausência, não é nada além do efeito do meu amor que tens por mim. Portanto, se estás amarga, oprimida, teu pulsar faz eco no meu coração, e sinto a tua amargura e opressão. Ah, se soubesses o quanto eu sofro ao te ver sofrer por minha causa, usarias sempre esta cautela, essa atenção, para não me amargar ainda mais. São as penas de quem mais me ama que estão em contínua corrente com o meu coração. Vê, a ferida que vês no centro do meu coração, da qual sai a chama, é precisamente a tua, mas consola-te. Se me causa imensa dor, também me causa um imenso amor. Tu, porém, permanece calma, e eu seguirei adiante a cumprir a minha justiça, mas não te deixarei. Voltarei muitas vezes, mesmo que seja como um relâmpago. Não cessarei de te fazer minhas pequenas visitinhas. A alma que vive no divino querer é elevada ao nível divino, seja pela sua identificação com a humanidade de Jesus, seja pela luz da divindade. Por isso, deve participar de todos os atos divinos, em que consiste a santidade de viver no querer divino, que ainda não é conhecida. 12 de maio de 1922. Estava pensando comigo, quem sabe, em que o ofendi, para que meu doce Jesus não venha como de costume? Como é possível que, sem motivo algum, a bondade de seu Santíssimo Coração, que facilmente transborda para quem o ama, resista a tantos dos meus chamados? Enquanto refletia sobre isso e outras coisas, ele saiu de dentro de mim e, cobrindo-me completamente com um manto de luz resplandecente, de modo que eu não via outra coisa senão luz, disse-me: minha filha, de que tens medo? Vê, para te manter segura e bem protegida, circundei-te com este manto de luz, para que nenhuma criatura e nenhuma coisa possam te causar dano. E além disso, por que queres perder tempo, pensando que me ofendestes? Para quem vive no meu querer, o veneno da culpa não entrou. E mais ainda, teu Jesus te fulminaria se te visse mesmo com pequenas manchas de pecado e te colocaria fora do círculo da minha vontade. E tu perderias imediatamente a capacidade de operar no meu querer. Ah, filha, a santidade do meu querer ainda não é conhecida. Cada tipo de santidade tem sua distinção especial. Muitos, ao ouvirem que venho frequentemente a ti, ficam maravilhados, pois isso não é habitual com outras almas. A santidade do meu querer é inseparável de mim, e para elevar a criatura ao nível divino, é necessário mantê-la identificada com a minha humanidade ou na luz da minha divindade. Caso contrário, como
como poderia a alma manter a capacidade de atuar no meu querer, se o meu operar e o dela não fossem o só? Ora, a alma que vive no meu querer participa de todos os meus atributos e junto comigo concorre em cada um dos meus atos. Assim, ela deve acompanhar-me também nos atos de justiça. Eis porque, quando quero castigar, escondo-te a minha humanidade, que é mais acessível à natureza humana. E tu, ao sentires os reflexos da minha humanidade, percebes o amor e a compaixão que tenho pelas almas, e me arrancas os flagelos com os quais quero feri-las. Contudo, quando as criaturas cometem tantas coisas que me obrigam a feri-las, ao esconder-te minha humanidade, elevo-te na luz da minha divindade e, absorvendo-te e encantando-te nela, tu não sentes os reflexos da minha humanidade, e eu, permanecendo livre, posso atingir as criaturas. Portanto, ou te manifesto a minha humanidade, fazendo-te participar comigo dos atos de misericórdia pelas criaturas, ou te absorvo na luz da minha divindade, fazendo-te colaborar nos atos de justiça. Está sempre comigo. Na verdade, quando te absorvo na luz da minha divindade, é uma graça ainda maior que te concedo. Mas tu, por não veres minha humanidade, queixas-te de que te privo de mim, e não aprecias a graça que recebes. E eu, ao ouvir que colaborava nos atos de justiça, assustada disse: então, meu amor, agora que estás castigando as criaturas, fazendo desabar as habitações, estou eu contigo ao fazer isso? Não, não. Que o céu me guarde de tocar nos meus irmãos. Quando quiseres feri-los, farei-me pequena no teu querer, e não me difundirei nele, para não participar do que tu fazes. Em tudo, quero fazer o que tu fazes, mas neste aspecto de ferir as criaturas, jamais. E Jesus, por que te assustas no meu querer? Não podes deixar de fazer o que eu faço. Isso é algo natural, e é justamente essa a santidade no meu querer. Nada fazer de próprio, mas fazer aquilo que Deus faz. Além disso, minha justiça é a santidade e amor. É o equilíbrio dos direitos divinos. Se eu não tivesse justiça, faltaria à minha divindade toda a plenitude da perfeição. Assim, se queres viver no meu querer e não queres participar dos atos de justiça, a santidade feita no meu querer não teria seu pleno cumprimento. São como duas águas que se fundem. Uma é obrigada a fazer o que a outra faz. Caso contrário, se estivessem separadas, cada uma seguiria seu caminho. Da mesma forma, minha vontade e a tua são essas duas águas que se fundem, e o que uma faz, a outra deve fazer. Por isso, quero-te sempre na minha vontade. Abandonei-me completamente na sua vontade, mas sentia grande repugnância pela justiça. E meu doce Jesus, retornando, disse-me: se soubesses o quanto me pesa usar a justiça e quanto amo a criatura, toda a criação é para mim como o corpo para a alma, como a casca para o fruto. Estou em contínuo ato imediato com o homem, mas as coisas criadas me ocultam, assim como o corpo esconde a alma. Se não fosse pela alma, o corpo não teria vida. Da mesma forma, se eu me retirasse das coisas criadas, todas ficariam sem vida. Assim, em todas as coisas criadas, visito o homem, toco e dou-lhe a vida. Estou escondido no fogo e visito-o com o calor. Se eu não
estivesse ali, o fogo não teria calor. Seria fogo pintado e sem vida. E enquanto visito o homem no fogo, ele não me reconhece nem me saúda. Estou na água e o visito ao saciá-lo. Se eu não estivesse ali, a água não saciaria a sede. Seria uma água morta. E enquanto o visito, ele passa por mim, nem sequer inclinar-se em reverência. Estou escondido no alimento e visito o homem ao dar-lhe a substância, a força e o sabor. Se eu não estivesse ali, o homem, ao consumir o alimento, permanecia em jejum, e contudo ingrato, enquanto se alimenta de mim, vira-me as costas. Estou escondido no sol e o visito com a minha luz, quase a cada instante, mas ingrato retribui-me com contínuas ofensas. Em todas as coisas eu o visito, no ar que ele respira, na flor que exala perfume, na brisa que refresca, no trovão que ressoa, em tudo. Minhas visitas são inumeráveis. Vês quanto eu o amo? E tu, estando na minha vontade, estás junto comigo, a visitar o homem e dar-lhe vida. Portanto, não te assustes, se às vezes concorre à justiça. Para quem vive no divino querer, há títulos de amor em cada atributo divino. 15 de maio de 1922. Continuando no meu estado habitual, sentia-me completamente oprimida pela privação do meu doce Jesus. Enquanto rezava, percebi uma pessoa atrás de mim, e sem saber que era Jesus, estremeci de medo. Ele estendeu o braço, tomou minha mão entre as suas e disse: Luísa, não temas, sou eu. E eu, oprimida como estava e cansada de esperá-lo, respondi: Parece, ó Jesus, que tu já não me amas como antes. Tirastes tudo de mim, até mesmo o sofrimento. Me restava somente a ti, mas frequentemente desapareces e não sei o que fazer nem onde te encontrar. Ah, é verdade que já não me amas mais? Jesus, assumindo um aspecto digno que inspirava temor, respondeu: Tu me ofendes ao dizeres que já não te amo como antes. Presta atenção. Suspeitar, ainda que por um instante, que eu não te amo é para mim a maior afronta. Como não te amo? Como não te amo? Então consideras como nada todas as graças que te tenho concedido? Fiquei confusa e tremia verdadeiramente diante do semblante severo de Jesus. No fundo, meu coração implorava perdão e misericórdia. Ele, abrandando-se, disse: Promete-me que não dirás isso novamente? E para mostrar-te que te amo, quero fazer-te participar dos meus sofrimentos, compartilhando minhas penas contigo. Depois de haver sofrido um pouco, ele continuou: Agora quero mostrar-te como eu te amo. Então mostrou-me o seu coração, aberto, do qual saíam mares imensos de poder, sabedoria, bondade, amor, beleza e santidade. No centro de cada um desses mares estava escrito: Luísa, filha da minha imensidão, filha do meu poder, filha da minha sabedoria, filha da minha bondade, filha do meu amor, filha da minha beleza, filha da minha santidade. Quanto mais eu via, mais ficava confusa. E Jesus disse: Viste quanto eu te amo? E como não apenas do meu coração, mas em todos os meus atributos, está escrito o teu nome. E este teu nome
escrito em mim. Faz com que novas correntes de graça, luz e amor, entre outras coisas, se abram continuamente em tua direção. Ainda assim, dizes que eu não te amo. Como podes suspeitar disso? Somente Jesus sabe como fiquei esmagada ao pensar que o havia ofendido, e ainda em sua presença. Ó Deus, que dor! Como é horrível a culpa! Renovação da união pelo grande dom de viver no divino querer. 19 de maio de 1922. Continuando no meu estado habitual, meu sempre amável Jesus se fazia ver no meu interior, como se uma pequena porta se abrisse em mim. Ele apoiava os braços e projetava a cabeça para fora, para observar o que as outras criaturas faziam. Eu também observava com Jesus, mas quem pode descrever os males que se viam, as ofensas cometidas e os castigos que choveriam? Era angustiante e terrível contemplar uma cena tão dolorosa, inclusive vendo nosso pobre país atingido pelo flagelo divino. E eu, vendo que Jesus observava com uma ternura cheia de amor e de dor, recordei que dias antes tinha sido impossível fazê-lo olhar ou voltar seu rosto às criaturas. Por isso disse: meu amor e minha vida, vê o quanto sofrem os teus e meus amados irmãos. Não queres ter piedade? Eu sofreria tudo de boa vontade, se isso pudesse poupá-los. Vê, é um dever imposto pelo meu estado de vítima, pela tua imitação. Não sofrestes tudo por nós? Como posso não sofrer para poupá-los, imitando-te, tu que tanto sofres? E Jesus, interrompendo-me, respondeu: ah, minha filha, o homem chegou a tal ponto que não consigo olhá-lo senão com horror, e se o faço é apenas de dentro de ti. Em ti encontro todas as ternuras da minha humanidade, as minhas orações. Por isso sinto-me inclinado a olhar para ele com compaixão. Por amor a ti, pouparei suas vidas. O homem necessita de castigos severos, caso contrário, não se arrependerá. Por isso, devastarei tudo para renovar tudo. Farei coisas imprevistas, novos castigos, cujas causas o homem não conseguirá compreender, e isso o confundirá. Mas não temas, por amor a ti, pouparei algo. Sinto em ti o mesmo que sentia na minha humanidade, o fluxo das comunicações com todas as criaturas. Isso torna difícil para mim não te conceder algo e não te satisfazer. Mais tarde, encontrei-me fora de mim mesma, em um ponto altíssimo. Vi minha Mãe Celeste, um arcebispo já falecido, meus pais e meu doce Jesus, nos braços do arcebispo, o qual, assim que ele me viu, entregou-me Jesus, dizendo: recebe-o, minha filha, alegra-te com ele. Jesus, regozijando-se nos meus braços, disse: queridíssima filha do meu querer, quero renovar a união pelo grande dom de viver no meu querer. Por isso quis que estivessem presentes como representantes minha querida mãe, o arcebispo que participou da tua direção enquanto estava na terra, e teus pais, para que sejam ainda mais confirmada na minha vontade e que recebas toda a corrente e os bens que minha vontade contém, e que eles sejam os primeiros a receber a glória do operar no viver
do meu querer. Tu não és mais que um átomo no meu querer, mas nesse átomo eu coloco todo o peso da minha vontade, a fim de que, à medida que te movas, o mar imenso do meu querer receba o teu movimento, as águas se agitem, exalando frescor, e seus aromas transbordando para o bem do céu e da terra. Um átomo, sendo pequeno e leve, não poderia agitar todo o mar da minha vontade, mas, contendo o peso total dela, será capaz de tudo e me permitirá realizar outros atos divinos. Serás como uma pequena pedra lançada em uma fonte, que ao cair agita as águas, fazendo-as exalar frescor e seus aromas. Contudo, a pedra não contém o peso da minha vontade, e, portanto, não pode transbordar a fonte. Mas o teu átomo, carregado com o peso do meu querer, não só poderá agitar meu mar, mas inundar o céu e a terra. Como de um fôlego beberás toda a minha vontade, com todos os bens que ela contém, e num outro fôlego a expelirás. A cada vez que fizeres isso, multiplicarás minha vida e meus bens por quantas vezes a ingeres e por quantas vezes a expelires. E se no céu os bem-aventurados desfrutam de toda a bem-aventurança contida no meu querer, vivem nele como no próprio centro, contudo, não o multiplicam, pois seus méritos já estão fixados. Tu, porém, é mais feliz do que eles, pois podes multiplicar minha vida, meu querer e meus bens neles. O meu querer felicitante em ti é operante. Pede teus atos para multiplicar-me. Quando operas, fico ansioso, esperando para ver se operas no meu querer, para receber o contentamento de me ver multiplicado em teu ato. Como deves estar atenta e nunca deixar escapar nada? Ato preventivo e ato atual, 27 de maio de 1922. Eu estava pensando comigo mesma se é tão grande um ato feito na sua vontade. Quantos, ai de mim, deixo escapar? E meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, disse-me: filha minha, há o ato preventivo e o ato atual. O ato preventivo é aquele em que a alma, desde o primeiro raiar do dia, fixa sua vontade na minha e decide e confirma querer viver e operar somente no meu querer. Assim ela antecipa todos os seus atos e os faz correr todos no meu querer. Com a vontade preventiva, o meu sol surge, a minha vida fica duplicada em todos os teus atos, como dentro de um único ato, e isso supre o ato atual. Mas o ato preventivo pode ser sombreado, obscurecido pelos modos humanos, pela vontade própria, pela estima, pela negligência e outras coisas que são como nuvens diante do sol, nuvens que tornam menos vivida a sua luz sobre a face da terra. Ao contrário, o ato atual não está sujeito a nuvens, mas tem a virtude de dissipá-las, caso existam, e faz surgir tantos outros sóis nos quais a minha vida é duplicada, com tamanha vivacidade de luz e calor, que formam outros tantos novos sóis, um mais belo que o outro, porém, ambos são necessários. O preventivo dá a mão, dispõe e forma o plano para o atual. O atual conserva e amplia o plano do preventivo. Jesus diante de Pilatos, o que é a verdade? 1º de junho de 1922.
Estando no meu estado habitual, eu estava seguindo as horas da paixão do meu doce Jesus, especialmente quando ele foi apresentado a Pilatos, o qual lhe perguntou qual era o seu reino. O meu sempre amável Jesus me disse: Filha minha, foi a primeira vez em minha vida terrena que tive de lidar com um governador gentil que me perguntou qual era o meu reino. Eu lhe respondi que o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, milhares de legiões de anjos me defenderiam, mas com isso eu abria aos gentios o meu reino e comunicava-lhes as minhas doutrinas celestes, a tal ponto que Pilatos me perguntou: Então tu és rei? E eu prontamente lhes respondi: Eu sou rei, e vim ao mundo para ensinar a verdade. Com isso, eu queria abrir um caminho em sua mente para me fazer conhecer. A tal ponto que, como que impressionado, ele me perguntou o que é a verdade, mas não esperou pela minha resposta. Não tive o bem de me fazer compreender. Eu lhe teria dito: a verdade sou eu, tudo em mim é verdade. Verdade é a minha paciência em meio a tantos insultos. Verdade é o meu olhar doce em meio a tantas zombarias, calúnias e desprezos. Verdade são os meus modos afáveis e atraentes em meio a tantos inimigos, que enquanto me odeiam, eu os amo, e enquanto querem me dar morte, eu quero abraçá-los e dar-lhes vida. Verdade são as minhas palavras dignas e cheias de sabedoria celeste. Tudo em mim é verdade. Verdade é mais que um sol majestoso, que por mais que queiram pisotear, surge mais belo e luminoso, envergonhando os próprios inimigos e derrubando-os a seus pés. Pilatos me perguntou com sinceridade de coração, e eu estava pronto a responder-lhe. Ao contrário, Herodes me perguntou com malícia, e por curiosidade eu não lhe respondi. Assim, a quem deseja conhecer as coisas santas com sinceridade, eu me revelo mais do que se espera, mas a quem deseja conhecê-las com malícia e por curiosidade, eu me escondo. E enquanto eles querem zombar de mim, eu os confundo e me faço escárnio deles. No entanto, como minha pessoa carregava consigo a verdade, até mesmo diante de Herodes, ela cumpriu o seu papel. O meu silêncio diante das perguntas tempestuosas de Herodes, o meu olhar modesto, a minha presença toda repleta de doçura, dignidade e nobreza, eram todas verdades e verdades operantes. Livro do Céu, volume 14, escrito Serva de Deus Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.